Imagine por um momento que cada estrela no céu noturno é um convite. Um convite para pausar, olhar para cima e refletir sobre o vasto e maravilhoso universo que nos rodeia. No ritmo acelerado de nossas vidas, raramente paramos para considerar a imensidão do espaço ou a precisão extraordinária com que o universo opera. Estamos tão envolvidos em nossas tarefas diárias que a maravilha do cosmos fica ofuscada pelas luzes da nossa própria criação. Mas e se, por apenas um momento, parássemos e desviássemos nosso olhar das telas e das luzes da cidade para olhar verdadeiramente para o céu, o que descobriríamos? O ajuste fino do universo, um conceito que desafia a nossa compreensão. As leis da física, as constantes universais, tudo calibrado com uma precisão inimaginável para possibilitar a vida como a conhecemos. Isso é um fato. Qualquer mínima mudança e o castelo de areia da vida desmorona. Essa percepção nos leva a questionar como tudo isso veio a ser o que é. No vídeo de hoje, o mais fundamental sobre o espaço, ou seja, as leis que governam nossa existência, vão trazer respostas para as perguntas que a humanidade tem feito desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez. Em 387 a.C., Platão adquiriu uma casa em um conhecido parque chamado Acadêmica, nos arredores de Atenas. Ali, nasceu uma escola que durou por 900 anos. O objetivo? Buscar a verdade através do uso da razão. Para ele, duas coisas levavam a humanidade a crer em Deus: a existência da alma e a ordem do movimento das estrelas e de todas as coisas sob o domínio de uma mente que colocara ordem no universo. Aristóteles, na obra Da Filosofia, se pergunta o que explicaria tamanha precisão e consistência do movimento intenso e a luz trazida pelo Sol fazendo nascer o dia ou a ofegante beleza do céu repleto de estrelas, constelações e a linda luz dos planetas refletindo o Sol em meio à noite. No passado, pensavam que os dados apontavam logicamente para o seguinte: se dermos bastante tempo associado ao acaso, o universo e formas de vida como ser humano surgirão naturalmente, ou melhor, automaticamente. Mas será que é isso mesmo? Hoje falaremos do argumento que levou o próprio Dawkins a dizer que talvez esse argumento poderia convencê-lo do contrário do que ele pensa: o ajuste fino do universo. Para entender o que estava intrigando e ocupando a mente desses filósofos e que ocupa a nossa ainda hoje, imagine por um momento que nós estamos diante de uma orquestra. Cada instrumento afinado à perfeição, prontos para criar uma sinfonia harmoniosa. O universo em si revela uma sinfonia de leis e constantes que parecem estar afinadas com uma precisão inimaginável para permitir a existência da vida como conhecemos. Assim como uma guitarra precisa ser cuidadosamente afinada para produzir a música desejada, o universo parece estar afinado com a precisão para a vida. Isso é chamado de ajuste fino do universo. Mas assim, eu sei que você quer saber a real importância disso, né? Então vamos lá. O que muda na minha própria existência tudo isso? Nós temos três constantes que parecem imutáveis no universo, tudo e todos obedecemos a elas. Lembrando que são quatro constantes fundamentais, mas eu quero argumentar sobre essas três. Mesmo que a gente não queira, nós somos subordinados e obedecemos a essas leis. São elas a gravidade, a força eletromagnética e a força fraca. Essa última aí, ela atua em nível subatômico, né? Ou seja, ela atua em partículas menores que o próprio átomo, né? Então, assim, uma força muito interessante de se estudar e tem uma relação importante aí até com a quântica. Imagine se a gravidade fosse apenas um pouco mais forte ou mais fraca do que ela é. Nós estaremos aqui para falar sobre isso. Pense sobre isso. Você acha que realmente, se ela fosse um detalhezinho mais forte, um detalhezinho mais fraco, realmente a gente ia estar aqui, a existência ia continuar do jeito que ela é? Provavelmente tudo que conhecemos como vida já teria sido finalizado. Nenhuma lei natural consegue determinar quais seriam os valores dessas constantes, inclusive. Lembrando que coisas constantes não necessariamente são constantes lineares, ou seja, elas têm acelerações como a aceleração da gravidade e por isso podem fazer os valores variarem de forma constante. Então, mesmo que eu tenha valores variáveis, esses valores variáveis variam sempre dentro de uma constante de variação. Mas e daí, Victor? Se esses valores poderiam ser diferentes, significa que o universo poderia ser completamente diferente daquilo que eu e você vemos aqui. Porém, se ele fosse completamente diferente, a vida seria também completamente impossível. Entende a importância disso? Nada na natureza explica esses valores serem tão precisos, por exemplo. Eles simplesmente estão aí postos como leis e garantindo, inclusive, nos mínimos detalhes,
a existência da vida. Além disso, quando a gente olha para as leis da natureza operando, nós podemos observar quantidades iniciais arbitrariamente colocadas ali, pelas quais elas atuam e as quais a natureza em si nada fez para determinar esses valores, também extremamente precisos. Ou seja, nós temos ali valores, quantidades que foram determinadas, mas a natureza nada explica como essas leis foram determinadas ou como elas chegaram nesses valores, e simplesmente elas estão ali. E são tão importantes que elas são exatamente os valores pelas quais as leis da natureza atuam sobre a natureza, fazendo com que tudo que nós conhecemos exista e funcione como funciona. Um exemplo claro é a entropia, ou melhor dizendo, a quantidade de desordem termodinâmica no universo de origem, ou seja, lá no começo de todas as coisas. Simplesmente uma força arbitrariamente intensa e inicial, com os valores e constantes já determinados, e a partir dali, as leis naturais simplesmente passaram a atuar com esses valores. Como esses valores foram escolhidos? Fica a dúvida. Como foram determinadas essas quantidades que hoje apenas descrevemos e calculamos, mas que já estavam aí desde o início, mas que não existiam antes do tempo passar a existir? Novamente, se o universo tivesse outros valores iniciais determinados, o universo resultante que estaria aqui agora seria completamente diferente do que vemos. Em 2021, o site Gaia Ciência publicou um artigo sobre o cálculo da quantidade de átomos no universo observável. E bem, nosso universo tem cerca de 10 elevado a 82, a 82ª potência, de átomos. Ou seja, ela tem a quantidade de números correspondente ao número 1, com 82 zeros depois. A força fraca, que atua dentro de cada núcleo de um desses átomos, caso ela tenha uma variação do seu valor, do número 1 dividido por 10 elevado a 100, a vida não existiria. Entende essa loucura? É um número muito pequeno, ou seja, uma variação tão minúscula que é impossível aí você termos uma noção do quão pequeno é isso. Uma variação desse tipo geraria o fim do universo. Se o valor constante da força fraca for modificado em um valor tão pequeno quanto esse que está aí na tela agora aparecendo, ou seja, se o átomo pensar errado, já acaba toda a existência do universo. Olhando agora para coisas gigantes, se a constante cosmológica, que é a constante que dirige a expansão do universo desde o Big Bang, como conhecemos, fosse modificada em um valor tão minúsculo como 1 dividido por 10 elevado a 120, ou seja, 0,120 zeros e depois o número 1, enfim, o universo não existiria como ele existe. Eu acho que você já entendeu, né? Pois bem, você pode argumentar que o acaso daria conta disso, né? Mas é uma loucura pensar isso aí, e não sou eu que estou dizendo isso. Foi o professor Roger Penrose, que é professor físico e matemático da Universidade de Oxford. Ele apontou que a chance do estado de baixa entropia do início do universo ter acontecido exclusivamente por um acaso é tão baixa quanto o número de 1 dividido por 10 elevado a 10 elevado a 123. Relaxa que nem dá para escrever esse número ridiculamente minúsculo em uma tela como essa aqui. Ou seja, isso em matemática é praticamente dizer que é impossível que o acaso seja causa exclusiva do início do universo. Entende o absurdo de pensar em acasos quando pensamos sobre o universo? Agora, para você e eu refletirmos, dizer que o acaso acertou algo tão preciso como, por exemplo, um número 10 elevado a 60, que comparado com o que expomos até aqui, é um número extremamente pequeno, mas apesar disso é um número extremamente grande, seria dizer que miramos um revólver aqui da Terra em um alvo do tamanho de uma polegada no meio do universo com uma distância de 20 bilhões de anos-luz e acertarmos esse alvo. O que seria a causa disso tudo? Me fala aí, o que você acha? À medida que exploramos exemplos como a precisão da força gravitacional e a quantidade exata de matéria escura, por exemplo, que nem citei ainda aqui nesse vídeo, nós começamos a ver um padrão emergir, um que sugere a intenção e o propósito. Sugere um designer inteligente. Eu sei que há quem vai dizer diante de tudo isso o seguinte: mas se essas constantes tivessem valores diferentes, então talvez diferentes formas de vida pudessem ter se desenvolvido. Só que pensar assim é uma prova da não compreensão de como essas mínimas variações nessas constantes teriam consequências verdadeiramente desastrosas. Quando dizemos que essas variações impediriam a existência da vida, não é a vida no sentido atual, mas é o impedimento das simples capacidades básicas dos organismos, ainda que mínimos, de consumir alimentos, extrair energia desse processo
progresso, crescer, adaptar-se e reproduzir. Essas variações citadas nesse vídeo impediriam qualquer forma de vida de conseguir fazer coisas tão fundamentais. Na ausência de condições que encontramos no nosso universo, nem a química nem a matéria sequer existiriam. Mas quem sabe em um universo controlado por diferentes leis da natureza, essas consequências desastrosas pudessem não acontecer. Não há preocupação aqui com universos controlados por diferentes leis da natureza. Afinal, isso é completamente inventivo e imaginativo, ou seja, é uma completa criação do zero de qualquer realidade. E nós não temos a menor ideia de como se arranjariam esses universos, caso eles realmente fossem até concebíveis, né? A questão aqui é o seguinte: os universos que podem estar em discussão são aqueles controlados pelas mesmas leis naturais que nós conhecemos, porém com constantes e valores diferentes, pois esses universos sim são mensuráveis, ainda que não os vejamos, e ao mensurá-los, nós vemos que eles são completamente impossíveis, todos eles, a não ser o que a gente vive. Portanto, o acaso é uma explicação completamente falsa quando nós pensamos no ajuste tão fino que existe no universo. Aristóteles concluiu que o pensamento racional nos leva à conclusão da causa divina. Mas o que vemos hoje são tantos astrônomos e cientistas, não todos claramente, mas tantos deles tão cegos por uma visão extremamente materialista, que foram cegados para uma verdade objetivamente e racionalmente tão evidente como a existência de um Deus criador. É sério que toda a complexidade à nossa volta é obra de uma inacreditável coincidência matemática? Reflete um pouco sobre isso, cara, não faz o menor sentido. Você me diz aí nos comentários o que você acha. Para saber mais sobre o designer inteligente do universo, eu recomendo esse vídeo que já está aqui com milhares de visualizações e muita discussão interessante nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem no nosso vídeo sobre Páscoa.